Olá! Hoje nós vamos falar sobre os antígenos e os anticorpos. Os antígenos são estruturas proteicas que têm um formato diferenciado das estruturas proteicas das células, né, das proteínas celulares do corpo ao qual elas vão entrar. Então, vendo como que a gente pode entender isso, é um sistema como se fosse uma chave fechadura. Ou seja, nas nossas células do nosso corpo humano, nós temos elementos proteicos na superfície da membrana plasmática e esses receptores proteicos, eles conseguem serem reconhecidos pelas células do sistema imunitário. Então, 24 horas por dia, o nosso sistema imune, as células da nossa defesa, elas ficam circulando no nosso corpo para ver se tem algum elemento diferente do elemento proteico presente do nosso corpo. Isso é genético, cada um tem um elemento proteico específico. Muito bem, quando entra um antígeno, por exemplo, um vírus, uma bactéria, então essa estrutura proteica desses elementos são diferentes do corpo. Então, quando a célula passa por esses elementos, ela reconhece, então ela vê que o receptor não encaixa. É como se eu tentasse abrir com a minha chave, da minha casa, a porta da casa de vocês. Não vai abrir porque cada chave entra na sua respectiva fechadura. Então, nesse processo aqui, o que vai acontecer? Ele não reconhece. A partir do momento que ele não reconhece, ele ativa todo o sistema imunitário para que comece, então, a combater os antígenos. Então, esse sistema, esse complexo antígeno-anticorpo, ele serve para quê? Ele serve para poder diminuir a toxicidade dos antígenos. E com isso vai ter que aumentar a quantidade de anticorpos. Então, nesse processo, nesse sistema todo que a gente está visualizando, fica fácil da gente entender o que é vacina e o que é soro. Então, o que é a vacina? A vacina, a gente tem elementos proteicos, partes desses elementos proteicos virais, por exemplo, ou esses elementos atenuados, e aí, então, a gente imuniza os indivíduos, e aí, por um período, o sistema imunitário acaba fazendo um sistema, uma cópia, uma memória desses vírus. Então, quando a gente entra em contato com esse vírus, novamente, a gente já tem essa célula de memória, então, rapidamente, o corpo acaba fazendo a nossa imunidade, fazendo com que esse vírus não manifeste a doença na gente. Isso é muito diferente do soro, porque o soro, ele já tem essas partículas de tal maneira que quando a gente acaba administrando o soro, ele combate diretamente o elemento de toxina. Isso é o que acontece com o soro antiofídico, por exemplo, das serpentes. Então, quando a gente é picado, a gente toma esse soro e aí rapidamente isso acontece. A diferença em relação à vacina é que a vacina, uma vez que o nosso sistema foi acionado e fez a célula de memória, isso é duradouro. Diferente do soro, porque como o combate é muito rápido, então acaba sendo um tipo de imunização que a gente chama de passiva e ela não é duradoura. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa relação antígeno e anticorpo, que são elementos e configurações proteicas. Bons estudos e até um próximo encontro.